Beyoncé simplesmente está ignorando todas as coisas em relação à prisão do Diddy e jogando diversas cortinas de fumaça para parecer isentona da história. Essa é a mentalidade das pessoas que estão discutindo hoje na internet a prisão do Diddy e uma possível associação da Beyoncé totalmente baseada em teorias da conspiração. Mas o que de fato é verdade sobre o envolvimento da Beyoncé nisso daí? Realmente está existindo esse tipo de comportamento de se esquivar do assunto? A gente vai discutir tudo isso nesse vídeo aqui hoje, onde a gente vai analisar o porquê das pessoas estarem tão obcecadas com o possível envolvimento da Beyoncé, mas mais ainda com a queda de Beyoncé. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pela Beyoncé e suas eras musicais. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Mas afinal de contas, o que a Beyoncé tem a ver com a história do Diddy? A verdade? Nada. Ela não é citada no processo e tudo que está sendo falado sobre ela, assim como o próprio Jay-Z, que também não é citado no processo, são baseados em teoria da conspiração. Ou seja, as pessoas criaram essas histórias baseadas em recortes midiáticos ou a própria associação da família Carter ao Diddy aparecendo em conjunto com ele ali ao longo dos anos. Mas no que se diz respeito do assunto, do porquê ele foi preso e todos os seus crimes, não existe nenhuma vinculação do nome dos dois nisso. Essa obsessão acontece desde sempre em relação às celebridades, não é uma coisa muito atual, mas ficou pior principalmente depois que a rede social se tornou o nosso maior meio de comunicação. Essa situação toda reflete essa tendência das figuras públicas sempre precisarem estar envolvidas em polêmicas, mesmo quando não há evidências diretas de uma determinada participação. Esse fenômeno pode ser compreendido através de uma análise mais sociológica que vê as dinâmicas de poder, projeção coletiva e a natureza principalmente do tribunal da internet. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que a Beyoncé é um símbolo cultural. E o que está por trás de um símbolo cultural, afinal de contas? Ela representa não apenas o sucesso na música, mas também a ascensão de uma mulher preta ao topo da indústria do entretenimento, principalmente e historicamente dominada por homens brancos. Nesse caso, qualquer narrativa da Beyoncé estar caindo ou a Beyoncé ser presa ou qualquer dessas coisas mirabolantes que estão sendo faladas por aí tem profundas implicações socioculturais, gente. A sociedade muitas vezes projeta essas expectativas irreais nas figuras, ao mesmo tempo que anseia por sua vulnerabilidade ou falhas, alimentando essa narrativa de queda como um espetáculo de entretenimento. A gente percebe que, por mais que as acusações em relação ao Diddy e todas as coisas que foram encontradas de prova que a mídia cobriu sobre o assunto acabaram se tornando algo muito menos importante do que de fato é. Isso vira uma narrativa de celebridade, uma novela pública cujo público participa ativamente comentando, especulando e muitas vezes julgando isso antes mesmo do próprio processo legal. Que é o que a gente percebe que está acontecendo, né? As pessoas estão baseando seus achismos em materiais vazados, conversas que estão rolando por aí com pessoas do mundo do entretenimento ou até pessoas que já se envolveram com essas pessoas aí comentando sobre o assunto, achando que sim, é uma condenação óbvia e que com aquilo ali muita gente vai junto. Embora Beyoncé não tenha nem sido citada no processo, a sua posição de destaque coloca ela na esfera do escrutínio exacerbado. A internet tem essa sua dinâmica de tribunal. Muitas vezes age como um espaço onde a verdade factual é menos importante do que uma narrativa sensacionalista. Sendo assim, qualquer figura que faz parte da mídia pode ser associada a escândalos, independente do que isso daí representa ou não.
principalmente fazendo conexões fracas ou especulativas que os usuários nas próprias redes sociais constroem. Um exemplo disso são as próprias teorias da Brittany Murphy e o próprio príncipe Harry, que sim, foi citado no processo, mas não como a mídia está colocando ele como citado. Principalmente fazendo links aí com histórias problemáticas da família real e outras coisas do tipo. Essa obsessão também de vincular a Beyoncé no escândalo do Diddy também pode ser vista como uma manifestação do policiamento moral que se tornou muito comum nas redes sociais. A Beyoncé, como uma figura pública e principalmente uma figura pública de grande escala na indústria, é o tempo todo cobrada de posicionamentos que eles querem que ela dê. Principalmente depois que ela mudou sua perspectiva musical, onde ela aborda temas muito mais profundos do que ela falou em outras épocas na sua carreira. Principalmente também porque agora a Beyoncé não dá mais entrevistas. E para muitos, principalmente se baseando nessa história toda aí de teorias da conspiração, o fato dela não falar nada se torna uma espécie de conveniência com o assunto, ou seja, como se ela fosse uma pessoa que estivesse participando das coisas ali. E isso fica ainda pior quando a gente analisa o quanto ela está sendo cobrada pelas pessoas nas redes sociais, nas suas próprias postagens no Instagram. O público quer tanto a queda da Beyoncé que qualquer post que ela faz se torna uma espécie de ideia de que aquilo é uma cortina de fumaça, e isso fica ainda mais em ênfase quando a gente lê os comentários e as pessoas só estão falando disso. E considerando que tudo isso é baseado em teoria da conspiração, mostra muito como as pessoas estão com um baixíssimo nível de interpretação de contextos. As redes sociais, gente, funcionam como uma espécie de um campo de batalha moral. Fora também, né, gente, que existe aquela história de sempre ser muito prazeroso de assistir a queda de uma pessoa muito poderosa. Isso daí é culturalmente parte da própria existência do capitalismo. A gente nunca quer ver o outro mais feliz que a gente. Então, automaticamente, a gente age assim igualmente com as nossas celebridades. Pelo fato da Beyoncé ter desafiado normas culturais e raciais ao redefinir o que significa ser uma mulher poderosa ali, em muitas formas a sua ascensão foi sim revolucionária, mas para alguns representa também uma grande ameaça ao status quo. Assim, ver uma pessoa como ela sofrer uma queda é uma forma basicamente que simbólica de se recuperar as estruturas tradicionais que a gente tem desde sempre na sociedade, colocando principalmente ali uma mulher negra de volta naquele status de vulnerabilidade que nunca devia ter saído para muitos. Engraçado que isso daí acaba sendo uma coisa que não é voluntária, ela é involuntária na maioria das vezes. As pessoas são tão racistas estruturalmente falando que elas não enxergam esse tipo de comportamento delas mesmas muitas vezes. Por fim, a gente percebe que a obsessão por escândalos e a queda de celebridades está profundamente enraizada em uma cultura digital que consome também um conteúdo rápido e polarizado. No caso, o TikTok. A viralização de uma possível conexão da Beyoncé com o caso do Diddy é alimentada muito por essa constante necessidade de novos dramas nas redes sociais. O próprio algoritmo ajuda esse conteúdo a ficar mais popular, porque basicamente é o conteúdo que tende a engajar-se muito mais nas redes sociais. A prisão das figuras de poder nos tribunais da internet é uma combinação de vigilância moral, projeções sociais e uma fome insaciável por narrativas que entretêm. Esse é o processo amplificado que o próprio sociólogo Guy Debord chamou de sociedade do espetáculo. No mundo contemporâneo, tudo se transforma em imagem, e imagem se transforma em mercadoria, que é consumida o tempo todo. Tanto Diddy quanto a Beyoncé se tornaram essas mercadorias da cultura pop, símbolos de sucesso, poder e principalmente influência. No caso desse sentimento agora que nós estamos vendo com a prisão dele e tudo mais, essas imagens são reconfiguradas e reinterpretadas para se ajustarem às necessidades desse espetáculo também, onde o entretenimento é a força motriz e a realidade é uma questão de conveniência. Em resumo, esse daí é o resultado do tribunal da internet, como o tribunal da internet
internet age com os artistas. Ele amplifica dinâmicas raciais, de poder e principalmente de entretenimento. Então acaba que a Beyoncé não precisa nem estar envolvida com a história. O que precisa é a Beyoncé cair no final das contas da história. É claro que esse assunto do Diddy vai continuar rendendo, principalmente porque todo dia temos uma nova atualização e uma nova também teoria viralizando por aí, mas assim, o que é fato e o que não é fato é simplesmente uma especulação das pessoas. Mas enfim, quero saber de vocês agora. Como vocês estão vendo essa situação toda? Comenta aqui que eu quero saber. Fechou? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa e tchau!